E aí, moçada, lá vamos nós filosofar. Seleção natural, gente, o meio ambiente favorece uma determinada característica. Em relação, moçada, à seleção sexual, não é o meio que favorece uma característica. Nesse caso, é o parceiro sexual que seleciona, que favorece uma determinada característica. Em relação, cara, à seleção sexual, o Darwin, inclusive, quando ele vai falar de seleção natural, ele ficou super bolado com algumas coisas. Tipo, a cauda do pavão. Cara, a cauda do pavão, ela não faz o menor sentido do ponto de vista de seleção natural. Somente pavões machos têm cauda. A cauda do pavão, ela é muito grande. Então, quando ele vai fugir de um predador, atrapalha. Ela é super colorida. Quando, moçada, ele vai se esconder, atrapalha. Daí qual o sentido do pavão macho? Tem uma cauda grande que atrapalha a fuga, colorida que atrapalha o esconderijo. Qual o sentido dele ter uma característica que atrapalha a vida dele? Por mais, moçada, que a cauda grande e colorida atrapalhe a vida dele, as gatinhas pavão adoram caudas grandes e coloridas. De maneira que quem favorece, moçada, lá, a cauda grande e colorida, não é o meio ambiente, é a fêmea do pavão nesse caso. Ela não vai querer um macho se a cauda não for grande e não for bonita. Na verdade, isso é bem estranho, porque cá entre nós, quando uma parceira escolhe o parceiro, instintivamente ela quer as características do parceiro no filho. Quando de repente você vai lá e as meninas escolhem lá um namorado alto, forte, louro dos olhos azuis, é porque ela quer instintivamente que o filho seja desse jeito, né? E olha que mãe escrota, cara. A mãe tá escolhendo um cara para ter um filho que vai ter sérios problemas. Ela está escolhendo um filho que vai ter dificuldade de fugir, que vai ter dificuldade de se esconder. Que mãe escrota é essa que quer o pior do filho dela? Na verdade, moçada, quando a fêmea do pavão escolhe o macho, pensando nos filhos desse jeito, como todas as mulheres frias e calculistas, a fêmea do pavão já está pensando nos netos. Nesse caso, ela pensa, se eu pegar aquele pavão macho de cauda bonita e colorida, meus filhos vão ter cauda bonita, grande e colorida. Ele vai ter dificuldade, moçada, de fugir, de se esconder, mas vai ter um maior sucesso com as gatinhas pavão. Isso garante que eu vou ter netos e bisnetos e etc e tal. Na verdade, moçada, na brincadeira, ela está favorecendo o sucesso reprodutivo dos filhotes dela e nos filhos, netos e etc e tal, na brincadeira. Ô Landim, por que o pavão fêmea escolhe justamente a cauda do pavão macho como característica? Na verdade, o sonho do pavão fêmea era fazer o exame de DNA no pavão macho para ver os genes que ele tem. Saber se ele tem genes legais. Saber se ele tem gene para ser forte, rápido, inteligente, etc e tal. Ou seja, um bom pai para os filhos. Só que ela não tem como fazer isso. Então ela usa a cauda do pavão como uma referência indireta da qualidade dos genes dele. Porque pensa comigo, se o pavão chegou na idade adulta com aquela cauda grande inteira, o homem ele deve ser forte e rápido pra caralho. Porque mesmo com a cauda grande atrapalhando, ele conseguiu fugir dos predadores e chegou com a cauda inteira. Se ele chegou na idade adulta com a cauda colorida, bonitona, ele deve ser bem esperto. Porque mesmo com a cauda atrapalhando a camuflagem, ele ainda conseguiu se esconder dos predadores para poder, de repente, sobreviver. Ou seja, eu poderia argumentar que a cauda do pavão é a vitrine dos genes dele. A cauda do pavão mostra que ele tem genes saudáveis. Se o pavão tiver a cauda lá toda fodida, moçada, pequenininha, não colorida, aquele pavão está desnutrido, aquele pavão não conseguiu fugir, não conseguiu se esconder, ele é fraco, ele é lento, ele é burro, a fêmea não vai querer conversa com ele. Ela vai querer, moçada, lá, somente os machos de qualidade superior. Na verdade, quem explica muito bem essa história de seleção sexual é um doidinho chamado Richard Dawkins, um dos maiores evolucionistas, com a ideia conhecida com o nome de teoria do gene egoísta. Segundo a teoria do gene egoísta, moçada, do Richard Dawkins, a seleção natural, ela não favorece o indivíduo, ela favorece os genes. Nesse caso, moçada, os genes, eles, entre aspas, manipulam o comportamento dos indivíduos que têm esses genes para que eles se propaguem. Para, moçada, que eles sejam transmitidos.
Então, nesse caso, imaginem lá que para a fêmea do pavão propagar os genes, ela quer ter filhos, netos, bisnetos. Então, o comportamento dela é exatamente de tal maneira que ela só vai escolher machos que tenham cauda grande e colorida para garantir que os filhos tenham cauda grande e colorida e ela tenha netos. Que os netos tenham cauda grande e colorida e ela tenha bisnetos. E daí por diante na brincadeira. Agora, não se enganem. Qualquer característica, moçada, que ela é selecionada na seleção sexual, são características que mostram a qualidade dos genes do parceiro. Como eu disse, moçada, lá, fêmeas, elas são frias e calculistas, não dão ponto sem nó. Elas, moçada, não vão escolher uma característica qualquer. Elas querem uma característica que indique que o parceiro, moçada, é saudável, que ele tem genes de qualidade. Maria de novo. Ora, moçada, pavão fêmea, gaiatinha. Saca, eu apaguei aqui, daqui a pouco eu anoto de novo. Landim burro. Hein? A pavão fêmea, gaiatinha, ela não tem a cauda grande e colorida. O macho, cauda grande e colorida, etc e tal. Por que que é desse jeito? Porque, cara, é o macho que tem que convencer a fêmea a ir pra trás da moita com ele. Sabe por quê, moçada? Pensa comigo. A fêmea, ela produz óvulos. Homem, a quantidade de óvulos é limitada. O gasto energético para você produzir óvulos é absurdo. Então a fêmea, ela não vai querer desperdiçar os óvulos dela com um vagabundo qualquer. Ele tem que provar que é merecedor dos óvulos dela. O macho não. O macho produz espermatozoides. Uma quantidade ilimitada de espermatozoides praticamente. Um gasto energético para produzir espermatozoides muito pequeno. Então o macho, moçada, ele pode se dar luxo de pegar qualquer fêmea por aí que ele tem espermatozoide sobrando. Daí, o jogo, de repente, lá de conquista é: o macho tem que convencer a fêmea de que ele é digno de merecer os óvulos dela, que ela cultivou com tanto carinho, quantidade ilimitada, alto gasto energético e etc e tal. Notem que para a fêmea não vale a pena ela manter relação com qualquer macho. Porque ela mantém relação com qualquer macho. Se o macho não tiver genes saudáveis, ela vai estar desperdiçando o tempo dela, os óvulos dela, para poder fabricar o óvulo, né? O gasto de energia, ainda tem que tomar conta do filhote depois. Não faz sentido. O macho não, volto a dizer. Qualquer um que pegar para ele está valendo. É por isso que, de modo geral, na natureza, a fêmea está interessada na qualidade do parceiro, genes saudáveis, e o macho não está nem aí, né, moçada? O macho quer pegar todas. De repente lá, quantidade, porque para ele, moçada, espermatozoides é fácil, produção de energia para isso é pequeno, gasto de energia. Ele, moçada, se tiver alguma de filho, largar as mães por aí, elas que se lasquem de repente, ele quer propagar os genes dele na brincadeira. Então é por isso que o macho que tem que mostrar que é saudável, tem que convencer a fêmea de que vale a pena ela ceder os óvulos para ele. Daí, no caso do pavão, a cauda, como eu disse, né, a vitrine dos genes do pavão. Olha outras características relacionadas com seleção sexual. Essa ave chamada fragata, esse peito vermelho que ela tem, é um pigmento que ela produz a partir de uma substância do alimento dela, que é camarão. Se ela come pouco camarão, não produz pigmento vermelho, o peito não vai ficar vermelho desse jeito. Se ela come muito camarão, você vai ter bem muito pigmento, o peito vai ser bem vermelho. Quando a fêmea olha para o peito da fragata macho, ela sabe se ele está desnutrido ou não. Se ele está com pouco vermelho, né, esse bicho aí não conseguiu comer camarão direito. Ele deve ter dificuldade de competir com as outras fragatas, ele deve ter dificuldade de fugir dos predadores para poder conseguir comida e etc e tal. Não presta. Se ele está com o peito vermelhão bonitão, bem nutrido, né, moçada e tal, ele deve ter genes bons. Então ele deve ser um bom competidor, deve ter uma boa característica de resistência contra predadores e aí vai. As chamadas aves dos paraísos lá na Oceania, elas são um exemplo fantástico de seleção sexual. Os machos, sempre eles, bem coloridos, penas bem grandes e etc e tal, para tentarem mostrar para a fêmea que eles são saudáveis. Alguém pergunta: Landim, e na espécie humana tem alguma coisa a ver com seleção sexual? Existe algum conceito universal de beleza? Porque o conceito de beleza é muito cultural, né? Cada cultura, de repente, lá tem os seus padrões de beleza. É muito difícil você desvincular a beleza de cultura. Se bem que tem uma moçada que não tem cultura. Bebês recém-nascidos. Bebês, eles são usados às vezes, moçada, em pesquisa desse tipo. Será que existe um padrão de beleza universal?
O bebê, ele chora para alguma coisa que ele não gosta, ele ri para alguma coisa que ele gosta. Então a galera já notou algumas coisas interessantes. Você pega lá moleques e coloca vários rostos. Como eu disse, eles vão sorrir porque eles acham bacana, eles vão chorar porque eles não acham. E eles têm preferência por rostos que são simétricos. Faz sentido. O que é que deixaria o lado direito do seu rosto diferente do lado esquerdo? Ou algum problema genético. Se você tem, moçada, alguma assimetria facial, você tem algum problema genético, seus genes não prestam. Ou algum parasita. Se você tem, moçada, uma verruga, um parasita, um vírus, ora, seu sistema imunológico não é bom, seus genes não é legal, não são legais, então não rola. Nesse caso, rostos simétricos, eles vão exatamente apontar para uma saúde dos genes. Se você tiver alguma assimetria facial, problemas genéticos, parasitas, já não é bacana. Por exemplo, em relação ao padrão de beleza das mulheres, mudou muito, cara, ao longo lá da história da humanidade. Essa estátua aqui, moçada, é uma Vênus do Neolítico. Ela é uma deusa da fertilidade lá, de tipo 10 mil anos antes de Cristo. O padrão de beleza, provavelmente, moçada daquela época era assim, né? É bom lembrar que naquela época não tinha comida fácil, né? Então quem fosse mais cheinho, ótimo, né? Tinha mais chance de sobreviver aos períodos de carestia. Moçada, quadris largos, de repente lá, para poder ter muitos filhos. Seios grandes, para de repente poder, moçada, lá, amamentar. Inclusive, quem vai lá e dá esse padrão de quadril largo, seio grande, é um hormônio, moçada, chamado estrógeno. O estrógeno, moçada, ele dá as características sexuais femininas, mamas, quadris largos, e é o mesmo hormônio que determina fertilidade. De maneira, moçada, que os antigos olhavam para uma mulher dessa, de repente lá, se ela tem mamas grandes, quadris largos, ela tem muito estrógeno, ela é muito fértil. Então ela daria, de repente, lá uma boa mãe para os filhos, né? Claro que o padrão, moçada, de beleza vai mudando. Vênus de Milo, moçada, lá, é tipo 700, 800 anos antes de Cristo. Já está bem mais magrinha, né? Mas de qualquer maneira, moçada, ainda tem um negócio que é semelhante ao que acontece aqui, que é o padrão violão no corpo, né? Você tem lá seios, cintura fina, quadril largo. Quem dá esse padrão, moçada, corpo de violão, mama, cintura fina, quadril largo, é o estrógeno. Fertilidade lá na brincadeira, né? De qualquer maneira, moçada, lá, pode parecer estranho, talvez você não acredite, mas se você fizer a proporção entre seios, cintura e quadril nessa figura e seios, cintura e quadril nessa, é mais ou menos o mesmo. Um padrão, moçada, universal de beleza talvez esteja relacionado com estrógenos. Como é que isso apareceu? Seleção natural. Há 10 mil anos atrás tinha dois tipos de cara. Tinha um cara que gostava da mulher tábua, que não tem curva, reta, que não tem, moçada, estrógeno, que não é fértil. E tinha um cara que gostava de mulher violão. Os que preferiam mulher tábua e de repente casavam com elas sem estrógeno, elas não tinham filhos, então não geravam filhos que preferiam mulher tábua. De repente você pega lá os que pegavam mulher violão, tinham filhos que ela é mais fértil, tem mais estrógeno, e geravam filhos que preferiam mulher violão. Hoje, moçada, mulher violão é preferência lá universal, mas claro, né, existem lá algumas variações, então sempre vai ter de repente lá os que gostam talvez de modo diferente. Padrão de beleza atual, Gisele, ó Gisele, né? Gisele é só o cibite, né, moçada? Mas o padrão seios, cintura, quadril é o mesmo, cara, da Vênus de Milo, né? Indica estrógeno, indica fertilidade. Então quando o cara olha para ela e pensa que gostosa, os genes dela pensam que boa mãe para os meus filhos, né? De repente lá o cara pode estar pensando em outras coisas, mas os genes dele estão pensando no padrão estrógeno, fertilidade, de repente lá a possibilidade de gerar filhos para ele poder passar os genes à frente. Instintivamente funciona dessa maneira. Então sim, existe um certo padrão universal de beleza em relação às mulheres, né? Preferência universal dos homens é mulheres que têm, como eu disse, seios, cintura fina, quadril largo, fertilidade. Ô Landim, existe algum padrão de beleza universal em relação aos homens? Claro que existe, né, moçada? Tudo bem, antes que alguém das meninas brigue comigo, a gente explica qual é o sentido, né? Em todas as culturas, moçada, as mulheres dão preferência aos homens mais altos, aos homens mais fortes. Claro, né, moçada? O chamado macho provedor. No tempo, moçada, que a humanidade vivia de caça e coleta, que o homem caçava, a mulher coletava, um macho, moçada, lá,
melhor caçador representaria melhor segurança para a mulher, então ela dava preferência para isso. Só que os tempos foram mudando. De repente lá o melhor caçador, quando começaram a formar aldeias, vilas, etc e tal, ele se tornou o melhor guerreiro. E o melhor guerreiro se tornou o líder da aldeia. Se tornou o cara, de repente, que é o detentor do poder político e automaticamente econômico. Daí, em todas as culturas conhecidas, sem querer ser sexista, com medo de apanhar das meninas, mas existe uma preferência ainda pelo chamado macho provedor. Que hoje não necessariamente, moçada, é o mais alto, o mais forte, não necessariamente é o melhor caçador ou o melhor guerreiro, mas ainda é o detentor do poder econômico no final das contas. Agora, como as coisas são, né, moçada? A gente tem, várias pesquisas apontam que as mulheres, quando elas estão no período fértil delas, especialmente se elas têm lá um parceiro, elas ficam mais desejosas sexualmente, elas ficam mais taradinhas, e o risco delas pularem a cerca na época do período fértil delas é maior, né? Porque olha só, ela tem um parceiro, ela já arranjou um otário para pagar as contas de repente lá. Se ela mantém relações com outro cara, aumenta a variabilidade genética da prole dela. No que aumenta a variabilidade genética da prole dela, aumenta as chances dos genes dela se propagarem. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a mulher vai fazer isso, mas estou dizendo que pesquisas mostram que existe essa tendência. Volto a dizer, biologia é instinto, de repente lá, instintivamente, se ela tiver vários parceiros, ela vai ter condições, de repente, de ter uma prole geneticamente mais variável e automaticamente maior chance de se adaptar a mudanças ambientais. A gente, pessoas, tem lá a seleção sexual, chego já nessa parte. A gente tem lá a seleção sexual, tem outros tipos de seleção. Você tem a seleção artificial. Em relação, moçada, à seleção artificial, moçada, o homem, ele vai favorecer, ele vai selecionar determinada característica, moçada, em plantas ou animais domésticos. Sendo, moçada, que isso aqui é feito através de cruzamentos controlados. Isso aqui é feito, moçada, através lá de cruzamentos selecionados. Como é que a gente, moçada, produz uma nova variedade de cães? Eu contei essa história. Você quer, de repente, moçada, produzir uma nova variedade de cães? A gente fala em seleção artificial. O homem, ele controla cruzamentos para selecionar as características que ele quer. Por exemplo, como é que foi criada lá Pitbull? Na certa vez eu contei exatamente esse exemplo, não sei se alguém lembra. Que o Pitbull ele foi criado, inventado, para brigar com touro, né? Os idiotas lá, de repente, queriam lá um bicho para poder ir em arenas de briga e tal, colocar o cachorro para brigar com o touro. Então eles queriam um cachorro forte que só desgraça, brabo que só desgraça, e aí vai. E como é que você chega nisso? Você tem lá uma ruma de cachorro, aí você vai selecionar a característica que você quer. Você quer um cachorro bravo, por exemplo? Lá vai você então cruzar cachorro bravo com cachorro bravo. Você vai pegar os filhotinhos. Aí vai ter o filhote, moçada, manso, vai ter o filhote bravo, vai ter o filhote muito bravo. E aí, pessoas, se você quer os cães bravos, eu vou excluir esse do meu grupo de cruzamento. E vou continuar cruzando agora o bravo com muito bravo. Desse cruzamento aqui vai nascer bravo, vai nascer um muito bravo, vai nascer um psicopata. E aí, cara, a gente vai lá e elimina do grupo de cruzamento esse aqui. E continua cruzando, moçada, lá o muito bravo com o psicopata a cada geração, excluindo as características que você não quer, até padronizar o diabo do comportamento do cachorro. O Landim preconceituoso, pitbulls, eles são criaturas adoráveis. É verdade, né? Se você, de repente, vai lá e cria eles como tal, eles serão adoráveis como qualquer outro cachorro. Mas, ou menos, né? Tem algumas variedades de pitbull, moçada talvez conheça, Red Nose, que eles são meio doidinhos mesmo, ao ponto de alguns lugares proibirem a produção dessa variedade da raça. Problema é que na produção dos pitbulls, o crânio deles ficou muito pequeno em relação ao tamanho do cérebro e de alguma maneira isso, ao que parece, deixa ele incomodado, dores de cabeça frequentes. Então, como ele tem lá esse incômodo frequente, ele acaba, moçada, lá perdendo o juízo com mais facilidade. Então, para dar um ataque de porra louquice num pitbull, infelizmente é um pouco mais comum, né? Então, claro, se ele for criado bem, direitinho, carinho, etc e tal, mansinho talvez, mas eles têm uma facilidade maior de perder o controle. Tudo bem, realmente não todos são bravos, mas eles têm essa facilidade maior. De qualquer maneira, moçada, é um mecanismo aí, seleção artificial.
né? Notem bem uma coisa super importante. Por que que existem várias raças de cães e só existe uma de lobo? Por que que todos os cães são super parecidos, mas os lobos, todos os cães, desculpem, são bem diferentes, né? Várias raças. E os lobos, moçada, são todos parecidos. Então, em relação aos cães, eu tenho muitas variedades, muitas raças. Enquanto, moçada, que o lobo tem poucas, porque o mecanismo de produção ele é completamente diferente. Em relação ao cão, a gente tem que as raças elas se originam por seleção artificial. E tem dois detalhes. Primeiro, a seleção artificial ela é extremamente minuciosa. O homem, quando ele vai produzir uma raça de cão, ele está interessado em detalhes que a natureza não estaria interessada. Porque se o seu cachorrinho, um pastor, ele é preto com a barriga marrom, ele é alemão. Se ele é todo preto, ele já é pastor belga. Se ele é branco, o nome dele agora é Akita. São raças diferentes. Então o homem está interessado em saber qual é a cor da desgraça do cachorro para de repente colocar raça. Enquanto que os lobos, produzidos por seleção natural, gente, se o diabo do lobo é rápido, forte e inteligente, não interessa se o diabo da cor dele é preto, marrom, cinza, não vai estar nem aí. Não é a cor que vai influenciar. Então, ela é bem mais genérica. E é por isso que a gente tem todos os cães muito parecidos, a gente tem, moçada, todos os lobos muito parecidos e cada raça de cão diferente. Inclusive a galera já notou que se você pegasse todos os cães e a partir de agora não controlasse mais os cruzamentos, deixasse eles cruzarem na doida, você só tem lá o seu Yorkshire de raça, porque a gente controla o cruzamento cruzando Yorkshire com Yorkshire para dar Yorkshire. Porque se você deixasse os cães cruzarem na doida, claro que a fêmea do cachorro no cio não vai escolher um macho da mesma raça, ela vai pegar o primeiro macho que aparecer na frente. E aí, cara, a tendência seria as raças se desfazerem. A galera calcula que em 40 ou 50 gerações, se eu deixasse os cachorros cruzassem na doida, todos eles ficariam super parecidos uns com os outros, que nem os lobos são. Funcionaria como uma espécie de liquidificador de genes. Se eu deixasse os cães cruzassem na doida, eu ia misturar tudo, todos eles iam ficar bem padronizados, como os lobos, eles são bem padronizados, né? Então a gente tem que a seleção artificial, ela é bem minuciosa e ela envolve cruzamentos controlados. Você só vai ter lá o Yorkshire, enquanto você cruzar Yorkshire com Yorkshire. Você só vai ter o pastor alemão, enquanto você cruzar pastor alemão com pastor alemão. No caso, moçada, lá, a seleção natural, ela usa cruzamentos aleatórios. Então você não vai ter, moçada, lá, tanta escolha em relação às características. Vem cá, o homem joga antibióticos e seleciona bactéria resistente. Seleção natural ou artificial? O homem jogou antibiótico e selecionou uma bactéria resistente. Seleção natural ou artificial? Natural. Só é artificial, não necessariamente quando o homem participa. Só é artificial quando o homem controla os cruzamentos. Se o homem pegasse a bactéria resistente cruzasse, para de repente, moçada, pegar os filhotes mais resistentes e continuar cruzando para pegar sempre os mais resistentes, seria seleção artificial. Cuidado, que seleção artificial obrigatoriamente envolve cruzamentos controlados. Nesse caso, só se eu tiver cruzamentos controlados. Joguei o antibiótico, selecionei a bactéria resistente. Não é cruzamento controlado, então é seleção natural. Só é artificial quando o homem mete o bedelho, controla o cruzamento, cruza tu com tu e pronto. Eu não deixo você cruzar com outro cara de fora. Aí é seleção artificial, também chamada melhoramento genético. A gente tem outros casos, moçada, de seleção. Seleção sexual, o parceiro escolhe. A gente tem seleção artificial, o homem escolhe. Coevolução. Na chamada coevolução, o que acontece é que um associado ecológico, ele seleciona uma determinada característica. Como assim, Landim? Um associado ecológico seleciona uma determinada característica. Ô pessoas, você pega, por exemplo, leão e zebra. Cara, quanto mais rápido o leão for,
ele vai comer as zebras mais lentas, de maneira que só vão sobrar as zebras mais rápidas. Acontece que quanto mais rápidas são as zebras, mais velozes têm que ser os leões, senão não vão conseguir comer ninguém. A gente, moçada, tem que... Quem é que seleciona a zebra mais rápida? O leão mais rápido. Quem é que seleciona o leão mais rápido? A zebra mais rápida. Notem que um seleciona o outro. Eles são associados ecológicos através do predatismo. E nesse caso, moçada, eu tenho o nome disso de coevolução. Então, na coevolução, quem seleciona a característica é o parceiro. O leão mais rápido seleciona a zebra mais rápida, a zebra mais rápido seleciona lá o leão mais rápido. A moçada, às vezes, chama isso de corrida armamentista da evolução. A cada ganho de velocidade da zebra, ou o leão fica mais rápido, ou ele some e morre de fome. A cada ganho de velocidade do leão, ou a zebra fica mais rápido, senão ela some, todas elas são comidas pelo leão. A galera chama essa ideia também pelo nome, moçada, de hipótese da rainha vermelha. O nome foi tirado de um trecho do livro Alice do País das Maravilhas, né? Acho que muita gente viu o filme, né? Ou o desenho animado, e tem um trecho lá do filme do desenho animado em que a Alice está fugindo da rainha vermelha, e no livro ele descreve assim, a Alice se sentindo que ela tem que correr o máximo possível para continuar no mesmo lugar. Como assim? Correr o máximo possível para continuar no mesmo lugar? Para a zebra continuar existindo, ela tem que evoluir o tempo inteiro, porque o leão não vai esperar por ela. Como o leão está o tempo inteiro ficando mais rápido, para a zebra continuar parada no mesmo lugar, no sentido de continuar existindo, ela tem que continuar correndo no sentido de continuar evoluindo. Da mesma maneira o leão. Se o leão quiser continuar existindo, ele vai ter que evoluir o tempo inteiro. Ele vai ter que correr o tempo inteiro, mudar o tempo inteiro, para poder ficar no mesmo lugar no sentido de continuar existindo, porque se ele vacilar, a zebra dá um couro nele e ele não consegue mais comer. Então um seleciona o outro, qual a evolução é o nome desse fenômeno. A gente tem ainda, moçada, lá, uma última situação de seleção, chamada de deriva ou oscilação gênica. Na deriva ou oscilação gênica, quem é que seleciona uma determinada característica? O acaso. O acaso seleciona uma característica. Quando você começa a estudar a evolução, que você pega o espírito da coisa, você começa a querer achar explicação para tudo. Cuidado, que não é explicação para tudo. Cuidado para não colocar chifre em cabeça de cavalo. Por exemplo, se eu pergunto para vocês, por que na Suécia só tem galeguinho de olho azul? Explique evolutivamente. Por que na Suécia só tem gente de olho azul? Aí nesse exato momento você está pensando, porra, como é que o olho azul é favorecido pela seleção natural na Suécia? E a resposta não tem a ver com seleção natural, tem a ver com coincidência. Né? O olho azul surgiu por uma mutação, e quando a Escandinávia, né, aquela península lá onde fica a Suécia, foi colonizada há milhares de anos, por coincidência, os primeiros suecos tinham olhos azuis. Até hoje quem mora lá é raneto dos primeiros suecos de olhos azuis. Ou seja, por que lá tem muita gente de olho azul? Não é seleção natural, coincidência. Como os primeiros suecos tinham olhos azuis, até hoje os olhos azuis predominam naquela região. Então não é seleção natural, o olho azul não favorece em nada. A única vantagem que o olho azul traz para alguém é porque é bonito. Talvez do ponto de vista de seleção sexual, mas evolutivamente não tem outra vantagem. De modo que é coincidência, deriva, oscilação gênica. Nesse caso, o acaso escolhe uma característica. Tem dois exemplos de deriva gênica. Primeiro, foi o que eu acabei de descrever. Ele se chama de princípio ou efeito do fundador. No princípio ou efeito do fundador, nós temos, moçada, uma população com característica diferente da média da espécie. Então a característica é diferente da média da espécie, refletindo as características de um pequeno grupo de fundadores. Olha que é exatamente o caso do olho azul na Suécia. Presta atenção, a população da Suécia tem mais olhos azuis do que a média da espécie humana. Por quê? Porque os primeiros suecos, o grupo de fundadores,
era de olhos azuis. Nas aulas de genética, não sei se alguém lembra, a gente comentando sobre um lugar chamado de Ilha dos Lençóis, lá no Maranhão. Comentando que lá é o lugar do mundo onde eu tenho maior porcentagem de albinos. E naquela ocasião eu comentei que a maior porcentagem de albinos que existe lá não é por outra coisa, comentando que como é que o albinismo é favorecido pela seleção natural no Maranhão, que é mais em cima do Equador ainda do que Fortaleza, o solzão truando. Claro que o albino não é favorecido pela seleção natural lá. Então por que lá tem tanto albino? Coincidência. Os primeiros caras que chegaram na Ilha dos Lençóis, por coincidência, tinham muitos albinos. Até hoje, a população de lá tem mais albinos do que a média da espécie humana, porque são descendentes daqueles primeiros fundadores que são albinos. Ou seja, se alguém pergunta, explica evolutivamente por que tem muito albino na Ilha dos Lençóis, coincidência, acaso, nem tudo tem explicação. Outro exemplo de deriva gênica que eu coloco se chama de efeito gargalo de garrafa. O efeito gargalo de garrafa, ele diz respeito, moçada, lá, a uma mudança violenta, a uma mudança brusca lá na constituição genética de uma população por catástrofes naturais. Então, na constituição genética de uma população, devido lá a catástrofes naturais. Claro que a gente também explica melhor, né? Era uma vez, moçada, uma ilha. Só um segundo. Deixa eu usar o espaço do meio. Era uma vez, moçada, uma ilha. Imagine que nessa ilha a gente tinha 10 pessoas morando. Dessas 10 pessoas, 9 tinham olhos pretos, uma tinha olhos azuis. Olha que a porcentagem é 90% preto, 10% azul. E aí acontece, cara, uma catástrofe natural nessa ilha. Um terremoto, uma erupção vulcânica, sei lá, um tsunami. E o tsunami, ele mata uma pessoa. Imagine que por coincidência, o tsunami mata justamente o cara de olhos azuis. De uma hora para outra, moçada, a característica dessa população mudou violentamente. Que antes eu tinha 90% de preto, 10 de azul, agora eu tenho 0 de azul e 100 de preto. Daqui a 1000 anos você volta na ilha e tem milhares de pessoas na ilha. E lá só tem olho preto. Aí eu pergunto daqui a 1000 anos, por que só tem olho preto nessa ilha? E seria pensar, como é que a seleção natural favoreceu o olho preto nessa ilha? E não foi seleção natural, foi uma puta de uma coincidência. De que quando só tinham 10 pessoas, tinham um de olhos azuis. Quando teve tsunami, o tsunami matou justo a pessoa de olhos azuis. Notem que o tsunami não escolhe a cor do olho de quem ele vai matar. Por coincidência, foi a de olho azul. Mas a população mudou violentamente nesse caso. E aí, gente, nessa situação, lá temos nós o efeito gargalo de garrafa. Mudança violenta na constituição genética da população, de 10% de olho azul para 0%, por catástrofes naturais. Que fique bem claro, isso aqui só acontece com populações pequenas. Porque pensa comigo, ao invés de 10 pessoas, se tivessem 10.000 pessoas na ilha, 9.000 de olhos pretos, 1.000 de olhos azuis. Continuaria sendo 90% de preto, 10% de azul. Imagine que o tsunami matou 1.000 pessoas. Ô gente, quando tinha 10, uma de olho azul, e o tsunami matou uma, e era a de olho azul, dá até para aceitar isso, né? Mas qual é a probabilidade de eu ter 10.000, 1.000 de olhos azuis, e o tsunami matar 1.000 pessoas, ele matar justas 1.000 pessoas de olhos azuis? Será que dá para entender que é impossível isso acontecer? Que merda de tsunami é esse? Que escolhe a cor do olho de quem ele vai matar? A única possibilidade, cá entre nós, de você ter um tsunami e matar 1.000 pessoas, se as 1.000 de olhos azuis, sei lá, estava tendo um congresso de pessoas de olhos azuis na ilha, estava todo mundo sendo de convenções, todo mundo morre junto. Porra, fala sério, não tem como acontecer. Iam morrer algumas de olhos pretos, outras de olhos azuis, e a proporção ia continuar a mesma. Quanto maior o tamanho da população, menor a probabilidade, moçada, de haver deriva ou oscilação gênica. Então, deriva ou oscilação gênica, opa, desculpa que vai ficar pequenininho, só em populações pequenas. Populações grandes, não tem como isso acontecer. Aqui no quadro já está um resumo legal, hein?
Seleção natural, quem favorece é o meio. Seleção sexual, quem favorece é o parceiro. Seleção artificial, quem escolhe é o homem. Coevolução, quem escolhe a característica é o associado. Deriva oscilação gênica, quem escolhe a característica é o acaso. Coincidência é sem querer.